A paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui no nosso estudo do livro de Provérbios, né? Hoje nós vamos começar o Provérbios capítulo 23, né, irmãs? Então vamos lá no nosso estudo da palavra do Senhor, né? Capítulo 23 de Provérbios. Diz assim: eu quero ler com vocês o verso 1, 2 e o 3 desse capítulo. Vamos lá? Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és um homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Esses são os três versículos, né, irmãs? Que já começa já o Provérbios 23. E eu quero ler esses três versículos na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: olha. Quando você for convidado para um jantar com uma pessoa rica e poderosa, tome bastante cuidado. Não exagere na comida, controle seu apetite. Tome cuidado, porque talvez essa pessoa esteja querendo comprar sua amizade em troca de uma comida deliciosa. Olha aí, né, irmãs? Estamos aqui já sendo alertadas com as pessoas que têm má intenção, né? Às vezes, nós somos convidadas para ir até a casa da pessoa e ela apresenta aquele banquete, né? Ou então algumas pessoas se aproximam de nós oferecendo tanta ajuda, oferecendo muitas coisas assim, se mostrando ser boazinha, mas às vezes a intenção é outra, né, irmãs? Então, esse fica um alerta para nós aqui, já logo nos primeiros versículos, né? Para nós sabermos identificar, né? Para nós buscarmos o entendimento do Senhor, a direção do Senhor, para que o Senhor venha nos mostrar quem verdadeiramente é que está se aproximando de nós, né? Qual é a verdadeira intenção? Então, nós temos que aprender a distinguir isso, saber valorizar as pessoas que realmente têm boas intenções, né? Com o tempo isso aparece, irmãs, né? A gente vai perceber isso com o tempo. Não dá para perceber isso logo no primeiro contato, né? No primeiro contato a gente não consegue identificar, a gente vai identificar bem depois. Então, quando uma pessoa se aproxima de nós, oferecendo tantas coisas, ou então convida a gente, né? Aqui a palavra fala de se assentar à mesa, né? Mas também nós podemos entender assim, quando uma pessoa se aproxima de nós, assim, de repente, oferecendo tanta ajuda, se mostrando tão prestativa, com o tempo você vai saber se aquela ajuda vai ter um preço para você, né? Porque logo ela vai se manifestar e vai requerer algo de você. Então ela oferece ajuda primeiro para depois cobrar, né? Mas é diferente daquelas pessoas que se aproximam enviadas por Deus, né? Que se aproximam oferecendo ajuda e realmente com o tempo você vê que aquela pessoa está na intenção mesmo de ajudar. Então, é muito importante nós sabermos identificar isso, né? Muitas pessoas se entregam logo para a primeira pessoa que se oferece ajuda e se abre totalmente. E depois, quando ela percebe que a pessoa não era verdadeiramente aquilo, ela se abriu demais, já se envolveu demais e aí tem prejuízos, né, irmãs? Então a gente tem que saber observar as pessoas e realmente entender qual é a verdadeira intenção de cada uma delas, né? Então vamos lá para o verso 4. Eu quero ler o verso 4 e 5. Vamos lá? Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria, porque porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Irmãs, aqui vamos ler um comentário que diz assim: na busca de riquezas, somos incentivados a lembrar que a maior prioridade na vida não é trabalhar. Não se trata de uma palavra contra a diligência e o trabalho árduo, mas sim uma admoestação contra trabalhar exageradamente para acumular riquezas. O sábio dá-se conta de que a riqueza é temporária e instável e pode desaparecer como a águia que voa em direção ao céu. Esse comentário é da Bíblia da Mulher.
Então, né, irmãs, aqui nós estamos sendo incentivados a lembrar que trabalhar não é necessário, né? Mas não é prioridade, assim. É necessário, lógico, que nós precisamos trabalhar para ter o nosso sustento, né? Mas tem pessoas que são exageradas nisso, né? Pessoas que faz do trabalho uma fonte de riquezas e ela quer acumular riquezas, então ela trabalha exageradamente e aí perde coisas valiosas, né? Perde pessoas valiosas e importantes na vida dela. Muitos são pais e mães que perdem o crescimento dos filhos por ganância em querer adquirir riquezas, né? Então, esse é um alerta aqui para nós, né? Porque o que diz aqui no final do comentário? Que a riqueza ela é temporária e instável, né? Ela pode desaparecer como uma águia que voa em direção ao céu. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Não podemos nos firmar, ter a nossa base nas riquezas, querer mais e mais, porque ela é instável. Uma hora ou outra acontece alguma coisa e tudo é perdido, né? Então, todo aquele trabalho, aquele sufoco, aquele, aquele esforço todo é em vão, né? Muitas pessoas que acontece isso, né, ficam depressivas depois porque se doou tanto, trabalhou tanto, se esforçou tanto e depois perdeu tudo por algum motivo, né? Então, está dizendo aqui que a riqueza ela é temporária e instável. Então, que nós não focamos só nisso exageradamente, né? Nós temos que ser dosadas, né, irmãs? Termos, saber, sermos controladas. Precisamos do trabalho, sim, e devemos, né, trabalhar para ter o nosso sustento, mas tudo na medida certa, né, irmãs? Precisamos também ter o nosso tempo, precisamos ter o tempo para a família, para filhos, para nós mesmos, para o Senhor também, né? Temos que dosar o nosso tempo. Vamos ler então o verso 6, 7 e 8, que diz assim: Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. E ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comestes e perderias as tuas suaves palavras. Então, irmãs, aqui na tradução da Bíblia Shed, nessa parte que fala não comas o pão daqueles que têm olhos malignos, lá na Bíblia Shed, a tradução dela está, não comas o pão do invejoso, né? Invejoso é mal de olho, é o antônimo de generoso, que quer dizer bom de olho. Significa mesquinho, ver com maus olhos a alegria e o sucesso de outros. Esta maneira bíblica de exprimir a palavra inveja explica o sentido lá de Mateus 20:15. Vamos ver lá? Mateus 20:15, vamos correr lá rapidinho? O que está falando lá? Mateus, primeiro livro de Novo Testamento, né? Mateus 20:15 diz assim: Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então, aqui nesse versículo que fala, né? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Há outras raízes também há outra raiz que traduz a inveja em Provérbios, que está lá em Provérbios 3:31, Provérbios 23:17, Provérbios 24:1, Provérbios 24:9 e Provérbios 27:4. Depois, se você quiser meditar nesses versículos, né? São versículos voltados, falando sobre inveja, né? Que fala do ardor dos ciúmes. Esse comentário é da Bíblia Shed. Então, né, irmãs, olha só o que significa invejoso, né? Olhos malignos, mal de olho, antônimo de generoso, e quer dizer o bom de olho, né? Significa ser mesquinho, ver com os maus olhos a alegria e o sucesso de outros. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Para não comer com essas pessoas. Esses versículos, né, de 6 a 8, somos advertidos a nos mantermos longe daqueles que têm olhos malignos, isto é,
o anfitrião avarento, mas o seu coração não está contigo, como está dizendo aqui no versículo 7, né? No final aqui fala, mas o seu coração não está contigo. É traduzido também como, mas se ele faz esse gasto com má vontade, né? Então, acerca das palavras, vomitaria o bocado. Então, ele está falando aqui, né? Ele faz isso com má vontade. E pelas palavras dele, vai causar náuseas, né? Como diz aqui nesse comentário, tem um estudioso Greenstone que chama, né? Diz assim: se você jantar com ele, vai ficar tão enfastiado com a avareza dele que a comida vai causar náuseas em você. Esse comentário é da comentário bíblico Biacon, né? Então ele faz até o comentário dessa pessoa aqui dizendo, né, que se a gente sentar com ele, vai ficar tão enfastiado que a comida vai causar náuseas, né? Então, olha só, a advertência sobre o invejoso, né? As pessoas que são de com mau olho, né? Para a gente não se assentar com eles, para a gente não andar com eles, né? A gente precisa ficar longe de pessoas assim, porque nos causa transtorno, nos causa problemas, né? Nos traz coisas ruins, e não se alegra conosco, com as nossas vitórias, com os nossos sucessos. Uma pessoa amiga, ela é totalmente diferente, né? Então é muito importante, né, irmãs, a gente saber identificar quem são as pessoas que se aproximam de nós e com quem nós estamos andando, né? Muitas vezes a gente não são as pessoas que se aproximam da gente, mas somos nós mesmos que se aproximamos de alguém com boa intenção, mas aquela pessoa não está com a mesma intenção que a sua. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Para a gente não sofrer consequências depois, né, irmãs? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos ler agora os versículos 10 e 11 e a gente vai encerrando esse áudio por aqui hoje, irmãs. E no próximo áudio a gente continua, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho, vamos comentar um pouquinho sobre esses versículos. Versículos 10 e 11 diz assim: não remova os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Eu quero ler na Bíblia Viva, né? A Bíblia Viva, o 10 e 11 diz assim: não roube as propriedades dos órfãos, mudando as medidas do seu terreno, porque Deus cuida dos órfãos e dará a você um castigo bem severo. Nós lemos aqui, né, irmãs, ontem, sobre não remover os limites antigos, mas aqui está falando especificamente para os órfãos, né? Então, nos versículos 10 e 11, Deus é descrito como protetor dos órfãos e indefesos. O Senhor, o Senhor aqui é chamado de Goel, originariamente uma designação do parente mais próximo, que era obrigado a resgatar a terra de um parente desventurado. Está lá em Levíticos 25, Números 5, 8 e Rute 4, do 1 ao 8. Ou até vingar um assassinato, Números 35, 19. Se os órfãos não tinham parente para defendê-los, Deus seria o seu Goel defensor. Esse comentário é o comentário da Bíblia, comentário bíblico Biacon, né, irmãs? Então, aqui nós vemos que pessoas acabam abusando, né, dos direitos daqueles indefesos, né? Pessoas que ficaram órfãos, indefesos, viúvas, né? E vêm tirar proveito, né, dos bens deles. Então aqui está falando, na Bíblia Viva, diz que no finalzinho Deus dará a você um castigo bem severo. Então, é, está falando aqui, né, que nós não devemos abusar, né, aproveitar dos indefesos e órfãos, né, irmãs? Porque o seu Redentor é forte, ele pleitará a sua causa contra ti. Então, Deus está de olho em tudo, né? Deus está de olho em tudo, naqueles que têm más olhos, né? Que nós estamos falando desde o início aqui sobre inveja, né? Sobre o olhar maligno, aquele que fica com o olho grande sobre as coisas, sobre as nossas coisas, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, né, irmãs? E
Deus, ele é defensor dos oprimidos, né? Dos indefesos, dos órfãos, né? Nada fica impune. Aos olhos de Deus, de uma forma ou de outra, essa pessoa vai pagar o preço por isso, né? É injustiça, né? E Deus não permite que isso prevaleça, né? Que eles venham tirar proveito por longo tempo. Logo ele vai receber o castigo severo, né? Como diz aqui na Bíblia Viva. Então, irmãs, hoje nosso áudio vai ser até por aqui. Amanhã, no próximo áudio, a gente continua com os versículos, tá bom, minhas irmãs? Eu vou ficando por aqui, meditando um pouco mais nessa palavra, né? Vamos tomar cuidado com o olhar maligno, com as pessoas são invejosas, que se aproximam de nós, né? Então, a palavra do Senhor hoje já está nos alertando contra isso. Estamos aprendendo aqui perante a palavra, então nós já sabemos como proceder, né, irmãs? Então, vamos aqui continuar meditando, vou ficar aqui meditando aqui nessa palavra e amanhã nós voltamos com mais comentários da palavra dos versículos do capítulo 23 de Provérbios, né? Fique com esse Deus maravilhoso, minhas irmãs, e que Deus abençoe seu dia.